E aí, pessoal, bem-vindos ao meu canal novamente. É o seguinte, eu estava no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente aprende várias coisas, né? E num desses estudos, eu estava analisando algumas parábolas de Jesus. Tem muitas parábolas que ele usa termos que não são comuns para nós. É, por exemplo, hoje a base desse vídeo hoje vai ser a palestra do Bom Samaritano, né? E essa palestra, essa parábola do Bom Samaritano, né? Por que Jesus usou o termo Bom Samaritano, né? Porque para nós fica evidente, né, que Jesus quis dar um exemplo de que a pessoa que agiu certo foi o samaritano. Mas a gente percebe que quando Jesus retrata o samaritano não era uma pessoa bem vista na sociedade, entendeu? Então, mas por que o samaritano não era bem visto? E num dos estudos do Evangelho eu fui pesquisar a respeito, né? Eu vou primeiro aqui colocar a palestra, né, do Bom Samaritano primeiro, né? Para vocês entrarem na faixa de entendimento do que seria, né? E depois eu vou explicar para vocês o que o que significa o bom samaritano, né? Vamos lá aqui. Para quem quer se nortear, né? No Novo Testamento, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37, tá bom? A parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?
Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então, gente, para que nós entendamos, né, para que nós entremos na faixa de entendimento, você vê que ele cita o sacerdote, cita o levita e cita o samaritano. Então, assim, o excluído aí é o samaritano. Você percebe claramente que o excluído é o samaritano. Mas por quê? Aí então, eu fui ler a respeito o que é esse povo samaritano. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, eles fazem um resumo bem sucinto do que é um samaritano e por que os judeus não gostam dos samaritanos, tá bom? Samaritanos. Após a cima das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel, quer dizer, eles se separaram de Israel, Samaria. O reino da Samaria, onde moram os samaritanos. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se sob os romanos a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado Grande, a embelezou de suntuosos monumentos para lisonjear Augusto. Lhe deu o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles que tornarem maior a cisão, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. Ou seja, os judeus mais radicais, para eles os samaritanos eram hereges, tá bom? Para eles odiavam os samaritanos. Os samaritanos fizeram, vamos dizer, os próprios livros que eles seguiam, que é o Pentateuco, né? O Pentateuco são os 5 livros que eles dizem, né? E depois os judeus anexaram mais livros ao Pentateuco, tá bom? Mas os samaritanos não quiseram anexar novos livros, né? Então, para os judeus, os samaritanos eram hereges, tá bom? O antagonismo das duas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas, se bem fosse a mesma a origem das crenças. Ou seja, gente, os samaritanos, eles, quando houve a cisma das 10 tribos, né? Eles se separaram e criaram o reino de Samaria e se separaram, brigaram e estavam lá no canto deles quietinhos. Herodes, na época, que comandava, então, acabou, depois de várias guerras entre eles lá, porque ele deixa bem claro, né, que a Samaria várias vezes foi destruída e reconstruída, tá bom? Então, após construir, reconstruir, Herodes falou, não, chega,
eu vou reformar essa cidade e ninguém mais vai mexer com eles. Então aí passaram a respeitar. Então Herodes fez uma reforma geral na cidade de Samaria, e para agradar Augusto, que era o imperador, ele mudou o nome para Augusta. Ok? Samaria mudou para Augusta. Muito bem. Então, os samaritanos, eles não iam, nas comemorações dos judeus, eles não iam até os templos judaicos, tá bom? Eles construíram um templo próprio e eles festejavam separadamente, tá? Então, eles eram como que inimigos, né, dos judeus. Por isso que Jesus faz essa referência ao samaritano, né? Então, Então, vamos voltar agora na parábola, tá bom? Então, um homem estava na estrada, os assaltantes vieram, bateram nele, judiaram dele, deixaram ele nu e jogaram ele na beira da estrada. Passou um sacerdote, olha a comparação que ele faz, mudou de lado, atravessou para o outro lado da estrada e seguiu reto. Passou um levita, que era também uma outra tribo, né? Também foi embora, né? E o samaritano, que era o excluído, que era o vilão, que eram os vilões da época, né, os samaritanos, foi lá e pegou esse ladrão, untou com óleo, cuidou dele, enfaixou, pôs em cima do animal, levou até uma hospedaria, pagou as hospedagens e tudo que ele consumiu e ia consumir até o final da estada dele ficar bom. E aí Jesus faz a seguinte comparação. Apesar do samaritano ser o vilão que é, quem que foi o que realmente fez o que Deus prega, né? Que cuidou do próximo, que amou o próximo. Foi o samaritano, né? Então, eu vou pegar algumas parábolas que Jesus usou termos que nós não usamos hoje em dia, né? Essa foi uma delas. São parábolas. Jesus, o tanto que ele era magnífico e nunca conseguiram colocar ele numa sinuca de bico, ele tinha uma tirada honrosa por parábolas, pode perceber. Quando vocês lembram que Jesus falava, ó escribas e fariseus hipócritas, né? Depois eu vou estar falando sobre os escribas, os fariseus e todos os povos da época. O Evangelho segundo o Espiritismo esclarece para a gente sobre isso daí. O porquê que Jesus usava esses exemplos para aquela época, né? Então, está aí explicado o porquê que Jesus usou o samaritano como exemplo, né? E que nos sirva de lição, que a gente vê muito exemplo de mendigos jogados por aí e nós viramos as costas, né? E às vezes vem aquilo que nós achamos que são os vilões, os inimigos, e abraçam esses mendigos, né? É bom para a gente refletir, viu, gente? É muito bom para a gente refletir esse tipo de parábola. Mas tudo bem, é isso daí, faz parte. E nós trabalhamos. E, assim, a gente precisa trabalhar muito essa reforma íntima que é a base do Espiritismo, né? Nós temos que rever muito os nossos conceitos, o tempo todo. O tempo todo nós temos que rever os nossos conceitos para que a gente não crie e não faça preconceitos, né? Que a gente não tenha um conceito antecipado daquilo sem ter o conhecimento da causa, né? E a gente é muito preconceituoso, né? Mas tá bom. Então,
a mensagem que eu queria transmitir para vocês hoje é essa. Espero que vocês tenham entendido o porquê que Jesus usou o samaritano como exemplo nessa pequena parábola, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.